Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo Parábolas para todos. Aqui você aprende a palavra de Deus de forma lúdica, de forma criativa, com vários métodos pedagógicos para fixar melhor a palavra de Deus. E nós vamos começar agora uma série da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos fazer agora uma apresentação, mas nos outros vídeos nós vamos trazer outras formas de outras formas pedagógicas para que este assunto ele fixe melhor na nossa mente. Eu quero começar aqui lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que vai dizer: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E aqui eu quero ler o versículo completo. Então estou abrindo a Bíblia aqui. O versículo 8 também é interessante, que vai dizer: o versículo 7 vai falar: Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Então nós vamos aqui conhecer uma jornada de transformação, de fé e evangelização que mudou o mundo para sempre. Da perseguição à proclamação da escuridão à luz. A história de Paulo é a história do poder de Deus em uma vida rendida. Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer: Não me envergonhe do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E isso se fez presente e verdade na vida de Paulo. Romanos 1,16 foi o texto que eu acabei de ler, né? O objetivo da mensagem é uma mensagem temática, mostrar os aprendizados e lições por meio da vida de Paulo, focando na evangelização. A vida de Paulo não é apenas história, é um manual vivo de como Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Então, Paulo, ele tem muito a nos ensinar através da sua vida, porque ele dedicou sua vida a Deus, a palavra, as escrituras e principalmente a vida missionária. E nós temos muitas lições e aprendizados para aprender aqui. Então vamos caminhar. Pronto. Nascimento e formação. Antes de ser o grande apóstolo, Paulo foi cuidadosamente preparado por Deus em cada detalhe da sua vida. Então nós temos aqui dois nomes: Saulo, que era a representação do nome dele em hebraico, e Paulo, que era a representação do nome dele em grego. Uma identidade, né, que ele tinha, basicamente, ele não mudou de nome, isso é muito importante deixar claro, ele não mudou de nome. Ele figura, no primeiro momento, no contexto judeu, e depois ele vai figurar no mundo grego. Então, o nome dele, a Bíblia vai apresentar primeiro de Saulo, depois de Paulo, mas não é porque o nome dele mudou, mas é porque ele aparece depois para o mundo grego, romano, e aí o nome dele em grego começa a ser mais utilizado. Ele é natural de Tarso, então ele nasceu em Tarso, uma cidade cosmopolita, centro cultural e intelectual do mundo antigo, ali na Turquia. Ele era um judeu fariseu, formado com o mestre Gamaliel em Jerusalém, o mais rigoroso ensino da lei do judaico. Então ele realmente tinha uma base, um preparo. E ele era um cidadão romano. Na verdade, ele tinha cidadania romana. Ele tinha esse privilégio, que era raro e valioso, provavelmente de uma família influente que comprou a cidadania. E temos uma reflexão a fazer. Deus nos prepara em todas as áreas da nossa vida para uma grande obra. E precisamos usar tudo que nós temos à disposição dele: nome, família, credenciais, estudos, dinheiro, naturalidade, cidadania, passaporte, influência, privilégio. Tudo aquilo que nós temos, nós devemos usar à disposição do reino de Deus. Todos os nossos talentos, tudo aquilo que nós temos, Deus ele nos deu para usarmos para ele.
Mas Paulo não usou, no primeiro momento, tudo isso para Deus, porque ele era o maior inimigo da igreja. Até que o próprio Jesus encontrou no caminho, porque ele estava invadindo casas, prendendo cristãos, aprovava execuções, e ele apoiou a morte de Estevão, estava lá presente, consentindo, apoiando. E a caminho de Damasco, quando ele estava buscando prender mais cristãos, ele tem um encontro sobrenatural com Jesus a caminho de Damasco. Uma luz do céu o derruba e uma voz emana do céu, que é Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: por quê? Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. E ele, depois desse fato, fica ali cego por 3 dias. E ele fica um período de silêncio e reflexão e transformação interior. Deus vai trabalhando na vida de Paulo. Deus vai falar com o profeta Ananias para levar uma mensagem. E Ananias, ele no primeiro momento não quer ir, porque ele tem medo de Paulo. Paulo estava prendendo, né, os cristãos, e Ananias diz: Senhor, mas esse tem sido um perseguidor ferrenho, né, da tua obra, dos teus filhos, dos teus servos. E Deus fala: mas vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E o profeta Ananias obedece, vai, é usado. Paulo é curado da cegueira, Paulo é batizado e Paulo recebe essa palavra. E Paulo começa uma nova vida. Paulo começa já pregando o evangelho, ele se torna de perseguidor para proclamador. E precisamos fazer uma reflexão aqui, porque Deus, ele tem um poder para transformar a vida do mais vil pecador. O Espírito Santo tem seus métodos. Nós não podemos descartar ninguém. Deus pode transformar qualquer pessoa no vaso escolhido, em um vaso escolhido. Então, Deus, ele tem o poder de derrubar você do cavalo. O mais vil pecador, o mais vil assaltante, a mais vil prostituta, o mais vil assassino, uma pessoa que está mergulhada na bebida, nas drogas. Deus tem o poder para transformar. Eu não posso desprezar uma pessoa que está mergulhada no pecado, que está com o coração duro, porque para Deus nada é impossível. Deus tem o poder para transformar a vida dessa pessoa, porque Deus é aquele que ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Então Deus, ele tem o poder de derrubar qualquer cavalo, de tirar qualquer espada, de tirar qualquer autoridade para salvar aquele. Depois que Saulo, ele se converte, ele passa um período de preparação. Nós podemos dizer que ele ficou de 10 a 14 anos em silêncio. Entre a conversão e o chamado de público, Deus trabalhou profundamente na vida de Paulo, longe dos holofotes, mais perto do Senhor. Então imagina que você tinha um homem que estava o tempo todo perseguindo, enviando cartas para prender os cristãos, matando os cristãos. Mas agora, você nem tem isso, né? Então existe uma interrogação: cadê Saulo, que perseguia? Mas Saulo está em silêncio. Ele está sendo preparado. Ele está longe dos holofotes. Ele está perto do Senhor. E onde é que ele ficou perto do Senhor? Ele ficou na Arábia e Damasco, no primeiro momento. Ali em 3 anos de retiro espiritual. Podemos dizer que ele cresceu, ele teve revelações do Senhor, aprofundamento na fé. Depois ele visitou Jerusalém. Ficou 15 dias com os apóstolos, aproximadamente, conhecendo Pedro e Tiago, conectando-se com a liderança. Depois ele retornou a Tarso, ele volta à sua cidade natal e fica um período ali de silêncio e amadurecimento. E depois ele vai para a igreja onde ele vai ficar mais tempo, realmente crescendo, que é na igreja da Antioquia, que foi realmente um berço e vai ser a base para todas as viagens missionárias que ele vai fazer. Ele é levado por Barnabé para a igreja de Antioquia e ele tem o início do ministério em equipe. E Deus, ele respeita processos, ciclos e estações. Paulo era novo convertido. Ele já pregava, mas ainda estava sendo preparado em silêncio para uma grande missão aos gentios. Então, vemos aqui que Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de ciclos. Deus é um Deus que respeita estações. Deus é aquele que ele não quer
que nós atropelemos os processos. Ele quer que nós sejamos preparados. Ele não quer nos tirar do forno antes da hora. Ele não quer fazer com que nós tenhamos uma missão a qual não estejamos preparados. Se não estejamos preparados, Ele vai nos dar a preparação necessária. Então precisamos ter paciência para esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. E nesse tempo de Deus precisamos estar aprendendo, sentado na cadeira, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo com a nossa liderança, orando, jejuando, lendo a palavra. E nesse momento Deus ele vai nos preparando, porque no momento certo Deus ele vai nos chamar, que foi o que aconteceu. O chamado de Deus chegou no momento certo, após 10 anos de preparo, comunidade de submissão à liderança. O ambiente do chamado, né, foi justamente a igreja que ele estava. A igreja multicultural com judeus e gentios, ali na igreja de Antioquia. Então, antes nas sinagogas só tinha judeus, mas depois com o evangelho sendo divulgado aos gentios, você vai começar a ter essa mistura. E aí você tem aprendizado com culturas e costumes diferentes. No ambiente de oração, jejum e palavra de Deus, sob os cuidados de uma liderança. E a voz do Espírito Santo ecoa ali para o profeta. E o profeta, ele fala, o Espírito Santo fala através de um profeta dizendo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Mesmo com o chamado em Damasco e com o profeta Ananias dando a palavra de Deus, Paulo esperou de 10 a 14 anos para o seu chamado público iniciar. Isso aqui nos traz um exemplo, um ensinamento muito importante. Paulo aguardou o momento de Deus falar com seu líder para ser enviado como integrante da equipe, e não como líder. Humildade e submissão são parte do preparo. Não foi porque ele tinha um chamado de Deus que ele foi e tomou a frente para dizer: eu tenho chamado de Deus. Jesus falou comigo a caminho de Damasco. O próprio Jesus me chamou. O profeta Ananias foi usado por Deus. Eu tenho palavra de Deus para ir. Eu não preciso de uma liderança, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso ficar aqui esperando 14 anos. Mas, na verdade, Paulo demonstrou submissão à liderança. Paulo demonstrou que, mesmo com a palavra de Deus, ele entendia que tinha uma hierarquia, uma autoridade, e que Deus ia falar com seu líder. Mesmo Deus tendo falado com ele, Deus ia falar com seu líder, e Deus iria enviá-lo no momento certo, através da liderança. Então o missionário precisa ser enviado. Ele não vai, ele é enviado. Enviado pela igreja, pela sua liderança. E a primeira viagem missionária, nós temos aqui como equipe, né, Paulo, Barnabé e João Marcos. A primeira grande expedição missionária, cheia de milagres, perseguições, conversões e lições de liderança. Então, primeiro, eles se caminham, né, para Chipre, né? Então eles vão para o porto, pegam um barco e vai para Chipre. Chipre era a cidade natal de Barnabé. Eles pregam nas sinagogas, como era de costume, sempre vai ser nas viagens missionárias. Eles chegam e perguntam: onde é que está a sinagoga aqui? Para ele ir ali pregar a palavra. Isso é muito importante. Chegou numa região, ele ia procurar a sinagoga, a igreja ali daquela região, o ponto de conectividade ali, de proclamação da palavra de Deus. Sérgio Paulo se converte, mas depois de uma grande briga, porque uma grande luta, na verdade, porque aqui o procônsul Paulo, ele está tentando ouvir a palavra de Deus. Ele era um líder romano, uma autoridade romana, e o falso profeta Bar-Jonas, né, o Elimas, ele tenta impedir o procônsul de ouvir a palavra de Deus. E Paulo repreende, diz que ele vai ficar cego, e ele fica cego. O procônsul fica admirado com o que acontece e se converte ao evangelho. Então os milagres no Novo Testamento, na igreja, né, eles são muito utilizados para confirmar a palavra de Deus, confirmar que o evangelho ele é real, ele é verdadeiro. Então os milagres acompanharão, né, os sinais seguirão. Então quando nós estamos levando a palavra de Deus, Deus ele vai fazendo milagres também. Depois de Chipre eles vão para Perge. E João Marcos abandona a missão quando chega em Perge. E nesse momento é consenso entre os estudiosos que Paulo assume a liderança.
Porque até o momento nós temos aqui, quando Deus fala para separar, aqui ó, no chamado, o texto vai dizer, separar Barnabé e Saulo. Em Chipre também vai falar Barnabé e Saulo. E nesse momento aqui que termina a passagem pela ilha de Chipre, que chega em Perge, a Bíblia vai dizer, vai começar a colocar Paulo, né, ali na liderança da equipe. E depois eles vão para Antioquia da Pisídia, traz um sermão poderoso, o povo pede mais. Paulo, ele prega, ele tinha conhecimento, como nós vimos, ele foi criado aos pés de Gamaliel, era um fariseu estudioso da lei. O povo pede mais, os judeus ficam com invejas e ali tem perseguição e expulsão. Então, na jornada de pregação do evangelho, sempre invejosos vão querer desqualificar a mensagem, vão perseguir e vão até expulsar. Não vão querer você ali. E isso já foi falado por Jesus. E Paulo, ele faz o que ele faz o que Jesus orientou, né? Paulo e Barnabé, sacode a poeira dos pés e sai. E chega em Icônio. Quase toda a cidade aparece. Mais sinais e maravilhas acontecem e a oposição cresce, né? Os judeus ali queriam realmente apedrejar. Mas o que é que acontece? Quando eles fogem para Listra, nós temos mais milagres e apedrejamento. Acontece o milagre de um aleijado de nascença. O povo gentil tenta idolatrar Paulo e Barnabé. Eles acreditam que eles eram líderes, eles eram deuses greco e romano, né? Um Júpiter e o outro deus romano. E Paulo repreende com firmeza. Os judeus chegam de Antioquia em Icônio, influencia a multidão. Paulo diz, olha, nós fizemos esses milagres, mas nós somos homens como vocês. A multidão não gosta disso, porque a multidão queria idolatrar. E aí com isso chegam os judeus, lá de Antioquia em Icônio, que já estavam perseguindo Paulo e Barnabé. Influencia a multidão e sabe o que faz com Paulo? Apedrejam Paulo. E Paulo fica quase meio morto. O arrastam para fora da cidade. A Bíblia diz que os discípulos o arrastam. Interessante que aqui Paulo já começa a ter discípulos e arrasta para fora da cidade. E Paulo, ele levanta meio morto, né? Mas alguns dizem que não se pode afirmar que ele realmente morreu, se ele não morreu. Alguns dizem aqui que foi nesse momento que ele foi para o terceiro céu, mas enfim, tem várias conjecturas. Pode ter acontecido um milagre da ressurreição aqui de Paulo, mas são só conjecturas, não tem como afirmarmos se Paulo realmente morreu. O que diz a Bíblia é que ele foi retirado meio morto, né? Em Derbe, nós temos a evangelização e crescimento, que é a próxima cidade. Então, Paulo e Barnabé poderia desistir, Paulo e Barnabé poderia voltar para casa, Paulo e Barnabé poderia voltar para Antioquia e dizer, olha, esse negócio de pregar evangelho é difícil, é doloroso, é árduo, e nós não vamos mais, estamos colocando a vida da gente em risco. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles em Derbe voltaram, né, continuaram, de Listra foi para Derbe, continuaram evangelizando, e em Derbe teve mais conversões, ensino e formação de novos discípulos, né? Então, ou seja, teve uma tempestade, mas agora tem uma bonança e Deus ele traz frutos. E a Bíblia vai dizer no livro de Salmos que aquele que leva preciosa semente chorando, voltará com seus mostos cheios. Então a semente da palavra de Deus é poderosa, vale a pena e vai dar frutos. E aqui foi o fim da excursão ali em Derbe da viagem missionária. Mas o que é que Paulo faz? Nós não podemos terminar essa viagem assim. Nós ganhamos muitas vidas para Jesus. Muitas vidas se converteram. Nós temos novos discípulos. Existem muitos que estão perseguindo a igreja, que estão desencorajando os novos convertidos, e nós não podemos deixá-los sozinhos. E o que é que ele faz? Ele volta pelo caminho que ele foi. E isso aqui é muito exemplar para nós. Paulo foi apedrejado em Listra, foi perseguido em Icônio, mas ele volta pelo mesmo caminho. Ele volta em Listra, ele volta em Antioquia,
volta para o pé, sabe por quê? Porque ele precisava encorajar os convertidos, os novos convertidos. Ele precisava estabelecer líderes locais. Então Paulo sabia que se ele não tivesse um trabalho de consolidação, aquilo ia se perder. Todo o trabalho que ele teve ia se perder. Então ele precisava voltar e ter um trabalho de consolidação. Não adianta ganharmos as vidas para Jesus se nós não estamos acompanhando, se nós não estamos discipulando, se nós não estamos encorajando. Então preciso estar acompanhando. É um trabalho de cuidado. É um trabalho realmente como se fosse uma plantação. Você semeia, mas você tem que estar cuidando. Vai ter praga, vai ter vento, vai ter chuva. Eu preciso estar adubando. Então é um trabalho de cuidado. Paulo vai dizer em uma dessas cartas: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então é preciso ter o plantio? Mas é preciso ter alguém regando, alguém ensinando, né? E Deus vai dar o crescimento. Relatório à igreja, né? Reconhece que Deus operou tudo, a glória é de Deus. Então Paulo ele mostra a Barnabé que nesse momento Deus operou tudo. Não foi Paulo, não foi sua eloquência, não foi Barnabé, foi o poder de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para conversão, para libertação, para milagres, para expansão. Então Deus operou tudo. Então quando nós somos usados por Deus, precisamos dar a glória para Deus. Não podemos ficar com a glória para nós. A glória é de Deus. É Deus quem faz. E Deus faz por meio de quem quer ser usado. E Paulo está à disposição para ser usado por Deus. Ainda que, quando ele fica na igreja, ele tem um descanso. Alguns estudiosos vão falar que eles ficam em torno de... né, a viagem missionária toda durou 2 anos, mas eles ficam descansando após a primeira viagem missionária em torno de 10, 11 meses, aproximadamente 1 ano, né? Então, alguns meses, aproximadamente 1 ano, eles ficam descansando. E é muito importante o descanso. Precisamos descansar da obra de Deus. Não é não fazer nada, mas nesse momento, eles estavam fazendo a obra de Deus dentro da igreja, mas a obra missionária ali, essa primeira viagem, ela foi, vamos dizer assim, concluída. E eles precisam descansar, recarregar as baterias, aprender, conversar. E eles voltam à igreja de Antioquia. E na Antioquia era o lugar dele de descanso. Era o lugar dele de ensino. Era o lugar dele onde ele iria ser cuidado. Então é preciso ter esse momento. Mas não para por aí. Eles não poderiam ficar somente descansando. O que é que eles foram fazer? Eles foram discutir mais coisas da palavra de Deus. Assuntos concernentes ao reino de Deus. E um momento, né, aqui acontece o Concílio de Jerusalém, que foi um momento decisivo para o futuro do evangelho entre os povos do mundo. E o principal ponto foi que os judeus, eles queriam que os gentios fizessem a circuncisão. Eles queriam que os gentios cumprissem todo o rito da lei. Mas tem esse concílio. E o que fica decidido nesse concílio que participa Paulo, Pedro, né, a igreja Antioquia, o que fica decidido é que os gentios não precisam seguir 100% da lei judaica para ser salvos. A graça de Cristo é suficiente para todos. O que fica decidido é que eles deveriam abandonar as práticas pagãs, né? Então as práticas de idolatria, as práticas aos falsos deuses, aos falsos ídolos. É interessante que na terceira viagem missionária, falar lá na frente, resultado desse concílio, já tem um resultado, porque vários ídolos, vários livros de magia são queimados. Acredito que decorrente como resultado desse concílio aqui. O problema é que alguns ensinavam que os judeus, né, precisavam guardar toda a lei de Moisés, não era necessário, né? E aí todo esse concílio aqui com Pedro, com Tiago, com os apóstolos, ele reconhece que Deus não faz distinção entre judeus e gentios. A salvação é pela fé em Jesus. Então essa decisão abriu as portas do evangelho para as nações de toda a terra. Talvez você nem saiba desse concílio de Jerusalém,
Mas talvez alguém estivesse obrigando você aqui no Brasil a ser circuncidado, né? Segunda viagem missionária. Então, depois desse período de descanso, de crescimento, tem a segunda viagem missionária. E começa com a nova equipe. Por quê? Porque Barnabé, ele queria voltar para Chipre. Ele queria... Lembra que o Sérgio Procônsul se converteu lá? Então, Barnabé queria levar o evangelho para lá também. Queria fazer o evangelho crescer lá. E ele queria levar João Marcos. Mas Paulo diz assim, olha, João Marcos nos abandonou na primeira missão, na primeira viagem. Logo na primeira cidade ele nos abandonou. E nós não concordamos de levá-lo. Então tem uma discussão ferrenha ali, uma forte discussão. E Paulo, ele acaba partindo com Silas para a nova missão, porque Paulo queria voltar, né, tanto para expandir o evangelho, quanto para fazer o trabalho de consolidação, voltar em algumas partes que ele já tinha pregado o evangelho. Porque lembre-se, se não tiver consolidação, o trabalho é perdido. E Barnabé e João Marcos vai para a cidade natal, Chipre, e a Bíblia não fala mais de Barnabé e João Marcos, e agora vai focar todo o livro de Atos nas viagens missionárias de Paulo. Paulo começa com a Síria e Cilícia, e ele trabalha fortalecendo as igrejas já existentes. Então é importante fazer um trabalho de fortalecimento, de amadurecimento. Depois ele volta para Listra, onde ele tinha sido ali apedrejado, né? E ele encontra Timóteo. Já pensou se Paulo não voltasse para Listra? Timóteo nunca teria se tornado um pastor. E ele se junta, Timóteo ali, um jovem na fé, aceita a missão ali de Deus através do apóstolo Paulo. E Timóteo começa a ser discipulado pelo apóstolo Paulo. Timóteo ele tinha pais gregos, e um pai era filho de pai grego e mãe gentia, né? E Paulo começa a discipular. E Paulo, ele, além de estar com Silas, agora também vai estar com Timóteo, né? Começa a colocar Timóteo ali e discipular Timóteo. Mas algo acontece. Paulo quer ir pregar na Bitínia, quer ir levar o evangelho na Ásia, e o Espírito Santo não permite. E a obra missionária é conduzida, é guiada pelo Espírito Santo. Não é onde nós queremos ir. É onde o Espírito Santo nos direciona. Então, nós temos a vontade, o desejo de evangelizar, mas precisamos estar conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos guia em toda a obra missionária. E quando Paulo está ali em Troade, ele fica um tempo em Troade, era uma cidade, ele recebe uma visão. Nessa visão, alguns irmãos da Macedônia dizem assim para Paulo, passa a Macedônia. E aí começa a expansão do evangelho para um novo local, a Europa. E chega na Europa, lá em Filipos, Lídia é a primeira europeia a se converter. Lídia se converte. Paulo está pregando lá. E é interessante que uma mulher adivinhadora, ela começa a proclamar e dizendo em voz alta, atrapalhando a pregação do evangelho, dizendo assim, esses são os homens de Deus. Esses são os homens de Deus. Atrapalhando, era o espírito de desviação, que diz a Bíblia que dava muito lucros, né, para aquela cidade, para aquelas pessoas ali. E sabe o que acontece? Paulo repreende, o espírito de adivinhação sai, essa mulher não dá mais lucro para aqueles homens, e os homens dizem assim, esses homens vieram perturbar nossa cidade, e prendem Paulo. Prendem Paulo, e nós sabemos que quando Paulo e Silas estão ali na prisão, um grande milagre acontece. Paulo e Silas cantando, e à noite, um grande terremoto acontece. Os presos são libertos. E salvação chega ali na vida daquele carcereiro.
Porque Deus é o Deus que quebra prisões, que faz milagres em favor dos seus que estão pregando o Evangelho. Ainda na segunda viagem missionária, Paulo é liberto, né? Tem esse milagre, né? O carcereiro e sua família creem em Jesus e toda a sua família é batizada. E ainda na segunda viagem eles vão para Tessalônica. Em Tessalônica acontece mais conversões, oposição e tumultos. Então o evangelho ele sempre vai gerar um confronto. E em Bereia, cristãos exemplares, né? Paulo pregando a palavra de Deus, pregando. E eles examinavam as escrituras. E é interessante que Paulo, ele tinha um preparo teológico, desde a lei ensino das pés de Gamaliel, mas ele se preparou espiritualmente, porque ele ficou de 10 a 14 anos na igreja de Antioquia, orando, jejuando e ouvindo a palavra de Deus. Então ele teve um preparo espiritual. Então, o preparo espiritual é importante para a obra missionária. A visão espiritual é importante para a obra missionária. O discernimento espiritual é importante para a obra missionária. Então, quando eu estou evangelizando, eu não sei o tipo de pessoa, o tipo de ouvinte, o terreno espiritual que eu vou encontrar. Então, eu preciso ter um preparo espiritual para ter comunhão com Deus e para discernir os espíritos, discernir onde eu estou pisando. Então, Paulo ele tinha muito isso. Ele enxergava porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um preparo, ele tinha discernimento, ele tinha visão, ele tinha inteligência espiritual. Ele tinha um preparo teológico e tinha um preparo também pedagógico, porque quando chega em Atenas, ele chega ali, tinha um monte de altares. Alguns estudiosos vão dizer que chega a 30 mil altares quando ele chega em Atenas. E ele usa uma estratégia pedagógica. Ele vê um altar, o Deus desconhecido. Ele vê vários deuses. Diz a Bíblia que o espírito dele fica perturbado em si mesmo. E ele, como é que eu vou pregar o evangelho para essa cidade tão idólatra? E ele vê um Deus desconhecido. Opa, isso é uma estratégia pedagógica, uma estratégia que Deus dá. E ele disse assim, eu vou pregar como um ponto de partida esse Deus desconhecido aqui. Porque todo mundo vai querer saber, se ninguém conhece. E se eu vou pregar o Deus desconhecido, as pessoas vão querer saber. Então, ele dá esse ponto de partida. Muitos gregos vão ouvir, muitos gentios vão ouvir, porque eles gostavam de ouvir novidade. Eles conheciam os 30 mil deuses, mas aquele não conhecia. Então, eles queriam saber quem era aquele Deus desconhecido. E eles vão ouvir. Paulo prega na praça, Paulo prega no Areópago. Então, Paulo, ele prega e muitos creem em Cristo, muitos acreditam em Cristo. Vai para Corinto, ele encontra Áquila e Priscila, e são parceiros no ministério, no trabalho, também eram construtores de tendas, e tem conversão em massa. E é interessante que além das conversões em massa, tem oposição em massa também, tem inimigos em massa também, tem desafios grandes também. Então Deus ele faz grandes coisas, e quando Deus faz grandes coisas, o inimigo também se levanta de forma grande, mas as portas do inferno não prevalecerão contra aquele que está fazendo a obra do Senhor. Deus fala a Paulo em visão e diz, não temas, não te cales, porque eu estou contigo. Por quê? Porque se reúnem e vão levar Paulo para ser julgado diante das autoridades. Com qual alegação? Que Paulo está promovendo o tumulto. E os judeus queriam matar Paulo. Mas os judeus não podiam matar Paulo. Por quê? Porque precisavam encontrar uma razão na lei para apedrejá-lo. Mas como Paulo era um cidadão romano, só Roma poderia matá-lo. Mas Roma não poderia matar simplesmente porque ele não estava atendendo porque ele estava pregando o evangelho. Porque Roma respeitava as religiões dos povos a qual eles escravizavam. Então, Paulo tinha uma proteção legal, porque ele era cidadão romano. Paulo volta, né, para Antioquia, que termina, né, a segunda viagem. Quando Paulo começa a terceira viagem, o foco foi novamente consolidação. Lembre-se que toda vez que você faz, a partir da segunda viagem missionária, você tem que sempre consolidar.
Não pode sair expandindo sem consolidar. Tem que enraizar, tem que criar raízes fortes. A terceira viagem foi marcada por um ministério profundo em Éfeso. 3 anos de ensino, milagres e confronto espiritual. E nessa terceira viagem que eu queria falar. Na segunda viagem, Paulo ele faz uma passagem rápida por Éfeso. Ele prega o evangelho, vidas se convertem. Mas aqui, depois de passar por Galácia e Frígia, consolidando igrejas já plantadas, Paulo chega em Éfeso. Em Éfeso, ele passa 3 anos fazendo o quê? Doutrinando, ensinando. Deus faz milagres pela mão do apóstolo Paulo. Os judeus tentam repetir através de exorcismo ali, mas não conseguem replicar isso em um homem possesso, né? Não conseguem vencer um homem possesso. E acontece algo muito importante aqui, uma quebra cultural muito forte. Por quê? Lembra lá do Conselho de Jerusalém? Os gentios não precisavam seguir 100% da lei judaica, mas eles precisavam quebrar com toda a prática pagã, porque Deus é o único que deve ser adorado. Então eles tinham se convertido, mas tinham livros de magia, tinha ídolos queimados, e grande perda financeira aconteceu. Por quê? Porque muitos artesãos que faziam esses ídolos, eles ganhavam com isso, eles lucravam com isso. Então isso gerou a revolta na cidade, a cidade entra em caos, o teatro lotado, com multidão gritando, o evangelho abala também a economia. O evangelho abala. Onde ele chega, o evangelho abala. Por quê? Porque o evangelho gera transformação. Não tem como ter transformação na boa. Não tem como levantar a mão e dizer assim, eu aceito Jesus, e continuar fazendo as práticas pagãs. Não tem como levantar a mão para o céu, dizer que é salvo e continuar usando roupas vulgares, continuar com amizades sujas que só te levam para o mal, continuar com imagens de ídolos dentro da sua casa, continuar indo para lugares tortuosos como bar, motel, dança, continuar na bebida, nas drogas, no cigarro, continuar cometendo adultérios, continuar assistindo vídeos e filmes ilícitos na internet, continuar com negócios ilegais, com sonegação de impostos, com um jeitinho brasileiro, continuar seguindo perfis sujos nas redes sociais. Então é preciso ter quebra de cultura, é preciso deixar o Egito, e vai gerar confronto, vai gerar tumulto, vai gerar um caos. Toda transformação gera antes um caos, mas depois vem a transformação. Então, ó, nós temos aqui um destaque muito grande da terceira viagem, que é o evangelho que não apenas salva almas, ele transforma culturas, transforma economias, transforma os costumes de toda uma cidade. Então, Paulo, ele mostra aqui que é preciso ter uma conversão profunda, não é apenas de uma decisão religiosa, é uma transformação radical de valores e estilo de vida. É estar disposto a ter perda também financeira. Os novos convertidos queimaram livros de magias que eram valiosos, a fé custou algo real e concreto. Quando Pedro e André estavam pescando, na pesca maravilhosa, Jesus fez cardume de peixe ali, aparecerem. Eles quase que iriam a pique, com tanto peixe que aconteceu, com tanto peixe que foi ali, que eles conseguiram pescar. Mas quando chega na terra, Jesus disse, agora deixa tudo e segue-me. Então, precisamos estar dispostos a perder. Precisamos estar dispostos a abrir mão pelo Evangelho. E tem um confronto espiritual. É um confronto em todas as áreas. E aí tem a terceira viagem missionária terminando, né? O caminho da volta foi marcado por milagres, encorajamento e sombra do que estava por vir. Na Macedônia, ele passou fortalecendo as igrejas plantadas na segunda viagem. Na Grécia, em Corinto, ele retornou para encorajar e aprofundar a fé dos irmãos. Em Troade, ele volta, prega lá, um jovem ético cai da janela e Paulo ressuscita. Jesus através de Paulo, né? Mileto, em despedida dos líderes,
ele tem um discurso emocionante lá aos líderes de Éfeso, com encorajamento, lágrimas, e abençoa aqueles líderes. E quando chega em Jerusalém, porque Paulo queria voltar, né, ia estar chegando a semana da Páscoa, Paulo, ele muda de rota por conspiração e segue em direção a Jerusalém, sabendo dos perigos, né? Então tem que ter também estratégia quando você está pregando o evangelho, né? Você precisa focar na missão. E para cumprir a missão, você precisa estar disposto a sofrer, sim, mas você precisa ter estratégia, porque senão você morre no meio do caminho e não cumpre a missão. Então é preciso aqui ter cobertura espiritual, é preciso ter pessoas ao seu lado orando por você, para que as pessoas alertem você sobre os perigos. Deus usa as pessoas, usa os seus profetas, usa conselheiros, usa pessoas que estão intercedendo e orando por nós. Então precisamos fazer tudo debaixo de oração e debaixo de cobertura espiritual. A fase final da vida de Paulo é que Paulo é preso em Jerusalém. Ele fica ali, chega em Jerusalém, a cidadania romana que Paulo tinha impede que ele seja morto. Então ele é preso, ele tem um julgamento, sendo que ele fica 2 anos preso em Jerusalém e depois ele, como era um cidadão romano, precisava viajar para Roma. Ele se defende ali diante das autoridades romanas em Jerusalém. Então ele tem a oportunidade de pregar o evangelho diante dos governadores, reis e autoridades romanas. E depois ele viaja para Jerusalém, na viagem para Roma, para apelar a César, né? Então César era a autoridade maior. E a viagem inclui naufrágio dramático, né? Então, todos os presos iriam morrer ali, mas Deus, através da vida de Paulo, diz, olha, ninguém vai se perder. Né? E ninguém se perde, todo mundo chega ali naquela ilha de Malta. Deus ainda faz milagres, porque uma serpente pica Paulo, e Paulo não morre, Paulo não fica doente, não acontece nada com Paulo. Os moradores da ilha acham que Paulo é um deus, porque não acontece nada com Paulo. E depois que chega em Roma, Paulo tem a sua prisão domiciliar. E mesmo preso, Paulo recebe visitantes, escreve as cartas, que são chamadas cartas das prisões, ali do Novo Testamento, e continua pregando o reino de Deus. E termina aqui, né, com a perseguição de Nero. Nero, ele desencadeia uma das mais brutais perseguições contra os cristãos em Roma, e Paulo é preso novamente, mas dessa vez não teve jeito, né? Ele é decapitado por ordem de Nero. Ele é decapitado por quê? Porque ele era um cidadão romano. Muitos eram crucificados, né? Então, não foi o fim da vida de Paulo, por quê? Porque até hoje nós estamos estudando aqui o legado que Paulo nos deixou por meio das suas viagens. Então precisamos aqui trazer com algumas lições para a gente. Precisamos usar o que nós temos. Usar nome, família, estudo, cidadania, influências, tudo aquilo que eu posso usar, profissão, né, para o reino de Deus, eu preciso usar. Não descartar ninguém. Então o maior perseguidor se transformou o quê? Em um maior missionário. Então Deus pode transformar qualquer pessoa. Deus pode derrubar qualquer pessoa de qualquer cavalo que ela esteja. Deus respeita os processos. Então, mesmo com preparo, mesmo sendo ensinado aos pés de Gamaliel, mesmo tendo o chamado de Deus, mesmo tendo o chamado ali do próprio Jesus da caminho de Damasco, mesmo um profeta tendo ir lá falar, mas ele respeitou os ciclos. Ele ficou de 10 a 14 anos na igreja de Antioquia, sendo ensinado, cuidado, debaixo da liderança, respeitando o ciclo e status de maturidade. Ele nunca foi sozinho. A primeira viagem missionária ele foi como integrante da equipe, não foi como líder. Ele foi debaixo da liderança de Barnabé. Então ele respeitou os processos, né? A grande comissão para todos não é só para o apóstolo Paulo, não é só para ir para outro país. Onde eu estiver, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, eu preciso levar o evangelho. Então Paulo pregou em sinagogas, praças, prisões, palácios, navios. O campo missionário é onde eu estou agora. Com o que eu tenho, com o meu nível de conhecimento, com minha reputação, com minha qualificação, não importa. Com o que eu for, vão ter pessoas que só podem ser alcançadas por mim. Então Paulo alcançou muitos judeus, gentios, filósofos, governadores,
escravos, comerciantes. Ele começou a alcançar pessoas que, autoridades romanas, que pessoas comuns não conseguiriam. Por quê? Porque ele tinha muito conhecimento, muito estudo, falava em grego, romano, hebraico, então ele tinha uma penetração muito grande. Tá? Então precisamos ter preparados para pregar o evangelho, precisamos ser transformados para deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? Ser paciente e ser enviado. Né? Então é isso. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.